processos de rebeliões que aconteceram no país. Foi não. Por exemplo, recentemente houve uma greve dos caminhoneiros. Foi uma greve que causou Parou o país. Parou o país, né? E foi um processo de luta que foi acolhido pela maioria da população. Mais de 80% da população entendeu que foi necessário aquilo para que se tentasse reverter algumas coisas. Pois é, e apoiou. Os caminhoneiros... Esse é um tipo de rebelião que a senhora fala. Isso é um tipo de rebelião. Aqui no estado do Piauí, os professores que estiveram em greve há mais de 70 dias, lutando, gente, por algo que é mixaria e que é básico para os trabalhadores. É um piso que já é rebaixado, que o governo do estado recebeu recebeu o dinheiro que veio nacionalmente simplesmente embolsou. E os professores se rebelaram, se organizaram contra isso. Então, quando nós do PSTU falamos em rebelião dos trabalhadores, é a organização dos trabalhadores para dar um basta em tudo que está aí. A gente vive num país que tem mais de 27 milhões de desempregados. A gente vive num país em que os trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação e nós não podemos achar que isso é normal. Candidato, tem algumas coisas nas campanhas eleitorais que são simbólicas. Por exemplo, o candidato a deputado federal, Maclando, do PSOL, Tony, disse que vai lutar, caso chegue à Câmara Federal, para revogar a reforma trabalhista, acabar com a reforma trabalhista. Aí tem essa história do chapéu de couro. Dionísio. Do Dionísio. E aí eu queria fazer uma pergunta à senhora. O Celso Henrique quer acabar com o voto obrigatório. Se a senhora chegar ao governo do estado, a senhora vai exercer o cargo de onde? Do Palácio Karnak ou no outro local? Gente, olha, as nossas candidaturas do PSTU faz um chamado para que os trabalhadores, aqueles que produzam a riqueza do país e do estado, governem. Porque nós não podemos delegar as necessidades da vida da classe a esse punhado de políticos de carreira que estão aí na Assembleia Legislativa, que está na Câmara de Vereadores, que está no Congresso Nacional, que não estão nem aí para a vida do povo pobre, da periferia e dos trabalhadores. Nós defendemos um governo dos trabalhadores apoiado nos conselhos populares. Mas quem tem condições... A senhora vai estar no Karnak? Não, a gente vai estar... O Karnak, aquilo ali tem que ser aberto para o povo. Não pode ser um castelo onde um governador se encastele lá dentro, coma caviar, beba champanhe, enquanto que o povo passa fome. E nós defendemos um governo apoiado nos conselhos populares, porque Professora, quem tem condições de dizer com o que é que vai ser gasto, o valor do orçamento que vai ser gasto com a saúde, com a educação, são aqueles que utilizam os serviços públicos. Me permita aqui uma pergunta que vai embutida também com o posicionamento. As causas levantadas pelo PSTU e outros partidos de esquerda são nobríssimas. Claro, aqui na minha opinião particular há exageros, mas é uma opinião particular. Mas são nobríssimas, são causas importantes, relevantes. Onde é que está o problema, já que o PSTU e outros partidos de esquerda não conseguem melhorar as suas performances eleitorais? Onde é que está o problema? É na forma de dizer? É na linguagem, na expressão? Ou é o eleitor que repudia por entender que aquilo ali não é o melhor para ele? Qual é a análise que a senhora particularmente faz como candidata a governadora desse ponto? Primeiramente, a gente tem um processo eleitoral que é antidemocrático e fraudulento. Nós do PSTU, para você que está nos assistindo, para vocês terem uma ideia, nós temos apenas 5 segundos de tempo de TV para apresentar um programa para o estado do Piauí. E além desse tempo ridículo que a gente tem, nós estamos sendo excluídos de todos os debates, né? Inclusive vai ter um pinga-fogo aqui, que vai ser algo... Pinga-fogo é do outro lado. Que vai ser... Deixa eu só concluir. Não, eu só quero dizer, assim, não era contestando a senhora, não. A senhora se refere à sua ausência no debate e eu quero poder depois explicar isso amanhã, de acordo com o regulamento, porque não acontece só aqui. Isso acontece no país inteiro e tem uma lei, né, que trata sobre representatividade no Congresso. Mas a senhora tem todo o direito de contestar. E fogo cruzado o nome aqui. Por favor. Desculpa, gente. Não, é porque misturaram fogo em todo lugar. Não tem problema, tudo bem. Pode falar. E aí, fogo agora a gente é excluído desses debates, né? É um momento importante em que os trabalhadores sentam para assistir as propostas dos candidatos. E nós estamos sendo excluídos. Outra coisa, os financiamentos de campanha que tem aí. Só para vocês terem uma ideia... Quanto a senhora recebe de fundo partidário? Na realidade, a gente
a gente faz é devolver o fundo partidário. A gente não Assim, pega recurso nesse mesmo, dinheiro. tirando do bolso, Não, né? na realidade, são os trabalhadores que investem Contribuem. na nossa campanha. Para a gente fazer um panfleto, a gente faz a contribuição com os trabalhadores. Porque o que é que nós do PSTU entendemos? Que quem paga a banda é quem diz qual é a música que vai tocar. E por isso que a gente vê o Piauí e o Brasil mergulhado em escândalos de corrupção. Porque quem manda no Estado, quem manda no país, não são nem aqueles que foram eleitos, são os empresários que financiam as suas Quando a campanhas. senhora fala em fraudulento, a senhora fala que é o poder econômico intervindo, é isso? Quer dizer, é o poder econômico determinando em quem o eleitor vai votar. É isso que a senhora está... São os empresários mandando no Estado. E a gente vê aqui, recentemente, o escândalo da Operação Topic, em que foi desviado 120 milhões de reais que deveria ser investido na educação, que a gente já vive uma educação precária, foi desviado para os empresários no setor de transporte público. Então, essas eleições é um processo fraudulento, antidemocrático, e nós, como partido político, temos o direito, né, de nos candidatar, inclusive para fazer a denúncia de que esse processo é antidemocrático. A senhora fala de fundo de campanha, e a minha preocupação aqui em fazer essa pergunta, eu faço a todos os partidos de esquerda, PSTU, PSOL, PCO, como é que o partido tem se preparado para superar a cláusula de barreira, candidata? Eu imagino que é um problema para os partidos menores. Sim, essa cláusula de barreira, ela veio justamente para tentar acabar, né, eleitoralmente com os partidos, que nem o nosso, né? São partidos que falam a verdade, são partidos ideológicos, são partidos que mexem mesmo na ferida, são partidos que denunciam. E nós somos um partido que não aparece apenas no período das eleições. Você sempre vai ouvir falar em PSTU antes, durante e depois das eleições. Diferentemente desses outros partidos que, quando passa as eleições, depois de outubro, eles somem. Todos os candidatos somem e o povo fica na agonia. Nós do PSTU nos organizamos, buscamos organizar os trabalhadores, independente do período que for. E nós, como temos um trabalho nas periferias, nas pequenas cidades, a gente vai primar pelo corpo a corpo, pelas reuniões na casa de apoiadores, e passado as eleições, gente, nós vamos estar na luta. 2019 vem aí a reforma da Previdência, que não é nada mais, nada menos do que acabar com a aposentadoria. Você que está nos assistindo possivelmente perderá o direito a se aposentar, e nós do PSTU estaremos na luta fazendo um chamado a todos vocês a se organizarem, a se rebelarem contra tudo que está aí para dar um baixa nessa roubalheira. Deixa o Lucas, por favor, perguntar. Perdão. A candidata à presidência da República, Vera Lúcia, esteve aqui e nós a entrevistamos, e o projeto de governo que ela defende é uma refundação da República a partir desse chamado à rebelião. Mas não seria uma estratégia arriscada, tendo em vista que nós já temos instituições consolidadas como uma Câmara Federal, um Senado? O que a senhora acha disso? Sim, gente, queria falar aqui da nossa candidata Vera Lúcia, que está sofrendo um verdadeiro boicote nas mídias nacionais. Muitas vezes, nas pesquisas de intenção de voto, ela nem é citada. E nós temos um projeto de governo para os trabalhadores. E quando você fala sobre essas instituições que tem aí as câmaras, as assembleias, o Congresso, gente, ali não tem nada de democrático. O que é mais democrático? Você governar com aqueles que produzem a riqueza ou com esses que estão aí, que não fazem nada, vivem de regalias, enquanto que o povo fica na miséria. E nós do PSTU reafirmamos que nós faremos um governo dos trabalhadores apoiado nos conselhos populares. É isso que nós defendemos nacionalmente e é isso que nós defendemos em todo o Estado. Pedro. No plano de governo do PSTU, vocês assumiram o governo, eu imagino, viu? O presidente Vera Lúcia, a vereadora Luciane, vocês vão exterminar os empresários, não vai ter nenhum empresário no país, em lugar nenhum. É assim? Gente, olha, nós vivemos num país em que um punhado, né, desses empresários vivem da exploração da maioria dos trabalhadores. Isso a gente precisa dizer. Mas são todos? A maioria, né? Esses grandes empresários. Nós não estamos falando do microempresário nem daquela costureira que abre o seu negócio no fundo da sua, no quintal da sua casa. A senhora vai continuar raciocinando. Deixa eu... Por favor, a senhora imagina um empresário que tem um determinado recurso, ou um cidadão que tem um determinado recurso, e ele opta, ao invés de montar uma empresa,
ele poupança. especular no mercado financeiro. Coloca o dinheiro lá e vai ficar no bem bom, Deitado. recebendo a lucratividade. A senhora não acha que esse posicionamento generalizado não é um desestímulo ao empreendedorismo, candidata? A quem, por exemplo, queira gerar 3, 4, 5, 10, 20 empregos, né? É uma pergunta, eu queria uma posição da senhora nesse sentido. Pronto, vamos falar das empresas que existem aqui no Piauí. O Grupo Claudino, né? Eu gosto sempre de pegar como exemplo, porque o cara é quase dono de metade do Piauí. Aí ele Tem fecha várias tudo e bota o empresas. dinheiro no banco. E aí ele demite todo mundo. Como é que vai ficar? Ou sai do pior e ir para outro estado. Não, fechar, porque se ele for pra lá, tá 10 mil no Brasil. pessoas. Ele tem as suas empresas, ele tem as suas fábricas. Quem é que gera a riqueza da Guadalajara, da Construtora Sucesso, da Fábrica Harley, de todas as empresas que ele tem? É ele ou é os trabalhadores Mas que não vão lá Eles trabalhar recebem todo por dia? isso, Eu pago mais de eles graça lá. recebem. Hã? É de graça, trabalho de graça. Mas eu quero saber, mas o lucro que ele ganha no final do mês, ou no final do dia, ou no ano, nem se compara com o salário miserável que as trabalhadoras recebem. O lucro é imensamente E aí- diferente. Porque a visão da senhora é desproporcional. socialista, naturalmente, é de uma isonomia. A senhora, portanto, é radicalmente contra qualquer modelo que envolva o capital e o trabalho, trabalho. onde tem um patrão e um funcionário, é isso? Não, gente, nós não somos contrário aos empregos, às empresas. Nós somos contrário à exploração que se instala nesse país e nesse mundo, que para que o empresário tenha o seu lucro, ele explora demasiadamente os trabalhadores. Olha só o que é que foi aprovado recentemente, a reforma trabalhista. O que é a reforma trabalhista? Se não colocar os trabalhadores numa situação de vulnerabilidade, de maior superexploração. Se hoje a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas diária, com a aprovação da reforma trabalhista, essa jornada de trabalho pode ser ampliada até 12 horas diárias. Ou seja, se o dia tem 24 horas, 12 horas o trabalhador vai ter que estar a serviço de gerar o lucro para o patrão. E pode perder férias, os direitos são flexibilizados. Então, nós do PSTU defendemos que, por favor, que os trabalhadores tenham direito a ter uma vida Candidato. digna, nem que isso ataque os lucros dos Candidato, nesse empresários. caso, a senhora vai estatizar as empresas, é isso? Sim. Todas? As que foram privatizadas e aquelas empresas que são devedoras do Estado. Olha só, o Estado tem uma dívida ativa. O que é a dívida ativa, pessoal? Vocês que estão nos assistindo. É aquela dívida que os empresários têm para com o Estado. O Estado tem uma dívida ativa de 2 bilhões de reais. Piauí? E dessa dívida ativa, foi o governo do Estado conseguiu reaver apenas 10 milhões de reais. E Pagar. anistiou, os empresários pagaram apenas 10 milhões de reais. E houve uma anistia de 30 milhões de reais. Como é que o Estado, que se diz que é um Estado pobre, que não tem recurso, e fica anistiando dívida de empresário? Então a senhora Enquanto jamais que- daria ou dará, por exemplo, incentivo fiscal para uma empresa se instalar aqui para gerar, por exemplo, 20 mil empregos. Eu quero isenção fiscal por 20 anos. Só não dará, como governadora, para essa empresa se comprometendo a gerar 30 mil empregos. Como a gente tem, por exemplo, aqui no Ceará, a Grendene, em Sobral, que mudou o perfil da cidade, para não citar muitos outros exemplos. A senhora não concorda com isso? Ou concorda em parte com isso? Por favor. Os empresários são os que mais têm regalias nesse estado. Tem isenção fiscal, não pagam imposto, enquanto que o trabalhador que recebe aquele salário miserável por mês tem aumento nas contas de água, aumento nas contas de luz. Então, que lógica é essa? Que os pobres são penalizados e os ricos têm todas Isso essas é uma regalias. demonização dos empresários, não? Não é colocar o empresário como um grande inimigo do trabalhador, ao tempo em que ele está gerando emprego, empreendendo. Não seria melhor melhorar esta relação? Quer dizer, estabelecer um nível melhor de diálogo entre essas duas partes, vamos dizer, né, do processo econômico de um país?